nosso convidado. Antes de apresentar e de passar a palavra para o nosso convidado, ele me pediu para compartilhar com vocês um vídeo que ele acha que vai colocar vocês já num estado para conhecer um pouco mais sobre o livro que ele vai falar conosco. Então, eu vou compartilhar esse vídeo, depois passamos a palavra para o Renato. Boa noite, então, a todos que estão na sala. A egrégora gratitude desta noite tem a honra de receber o nosso amigo Renato Latorraca, que vai conversar conosco sobre o livro de Urântia. Renato, por favor, a palavra é toda tua. E eu não estou te achando... Ah, agora achei, peraí. Deixa eu colocar você aqui na... Por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer ao meu xará, Renato Ferreira, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco desses estudos que eu venho fazendo já há um bom tempo sobre o livro de Urântia. Vou falar um pouquinho dos meus estudos filosóficos. Eu comecei a estudar filosofia na Setionoye, já desde criança, que eu já participei da Setionoye. Então, lá já foi dado muitos conhecimentos sobre a mente, sobre a importância da gratidão.
E depois disso, eu tinha muitos amigos evangélicos que sempre falavam da importância da Bíblia. E aí, lendo a Bíblia, logo no início, eu deparei com um ser misterioso que é da época de Abraão, que é o Melquisedeque. E aí, pela pesquisa desse ser, eu cheguei no livro de Urântia, inclusive a ordem de seres dele foi quem canalizou uma boa parte desses 196 documentos que tem no livro de Urântia. E atualmente eu pertenço ao grupo filosófico também da Casa do Filósofo, que é o mestre Dr. Celso Charuri, que também é uma filosofia convergente aos conhecimentos do livro de Urântia, que é uma filosofia cristã. E agora eu vou pedir para o Renato passar um vídeo que vai demorar uns 5 a 10 minutos, para a gente ter uma visão geral sobre o que trata o livro, e depois a gente vai slide a slide, entrando nos assuntos para que a gente possa bater um papo em cima dos assuntos que tem relacionados aí. Então, Renato, por favor, deve soltar o vídeo. E eu vou estar lendo em cima do que eu escrevi, para depois a gente vai parando para conversar. Mas esse vídeo vai ser corrido. Durante a apresentação, os mistérios de Deus, do universo, de Jesus e sobre nós mesmos. O intuito dessa revelação é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Na parte 1, ele fala sobre Deus, sobre a criação dos universos habitados, fala sobre vida após a morte, fala sobre anjos, arcanjos, querubins e outra infinidade de seres que trabalham na construção dos mundos, na construção dos seres, da natureza, são inúmeros seres, e sobre a guerra dos céus. Na parte 3 ele fala sobre a história do nosso mundo aqui, da Terra, né? Urântia significa Terra. Fala de ciência, de evolução, fala sobre Adão e Eva, mas não a história como está na Bíblia. Explica que eles são os seres que vêm fazer uma elevação do DNA dos seres humanos. Fala sobre o desenvolvimento da civilização, sobre casamento, família, crescimento pessoal e espiritual. E na parte 4 é dedicada só a Jesus. São 76 documentos, falam da vida, dos ensinamentos, inclusive de partes que não estão na Bíblia, como a infância e a adolescência. E essa visão também de Jesus foi do outro lado do espectro, no plano espiritual. Como chegou o livro para nós aqui? Que ano e onde? A revelação do livro aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, através de um grupo de buscadores da verdade. Elas começaram a chegar em 1925, a primeira parte ficou pronta em 1934, e a segunda parte, que trata de Jesus, chegou praticamente de uma vez só em 1935. E depois eles esperaram a ordem, né, dos reveladores para poder lançar. Teve um período da Segunda Guerra, onde eles não acharam que era um bom momento, então esperaram para fazer o lançamento em 1955. Foi lançado o livro. Universos, como o universo está formado, que é o universo mestre, que é a parte habitada e inabitada do universo. Fala sobre o grande universo, que são só os universos habitados, que são 7 universos, né? O nosso super universo se chama Orbiton, ele tem uma capital que se chama Uversa.
E dentro desse superuniverso tem os universos locais, né? O nosso universo local se chama Nébadon. Ele é uma obra do Filho Criador Micael, que encarnou na Terra como Jesus. O potencial de um universo local é de 10 milhões de mundos habitados. E depois temos o universo central, onde já vivem seres perfeccionados, né, que já chegaram ao fim da sua carreira evolucionária, ou seres que vêm no sentido de ensinar, né? 1 bilhão de mundos em 7 circuitos, girando em torno da Ilha Eterna do Paraíso, que seria a casa do Pai. A Ilha Eterna do Paraíso é o único local que não se movimenta, ela é estática e só emana energia, não tem movimento gravitacional. Tá falhando. Isso é importante, a natureza dos seres. Tem os seres ascendentes que partem do mundo primitivo e evoluem em direção à casa do Pai. É o nosso caso, né? Seres ascendentes. E tem os seres descendentes, que são os seres que já nascem com uma grande evolução, eles já são criados, muito desenvolvidos, para fazer todo o trabalho de criação junto com Deus. Então, são milhões de seres trabalhando na construção de todos os mundos, os seres que vivem, são uma ordem infinita de seres, né? Então, eles são seres descendentes. Nesse trabalho que eles vêm fazendo lá da Ilha do Paraíso para os mundos de tempo e espaço, eles também evoluem com esse trabalho que eles fazem também. É uma outra forma de evolução, é uma forma descendente. Vem da casa do Pai e trabalhar nos mundos que estão sendo construídos. Parou aí, Renato? Guardando o próximo slide para a gente falar. Isso até a André já citou hoje, né? Nossa Centelha Divina. O livro de Urântia explica muito bem como ela está acoplada na nossa mente, né? É ela que nos impulsiona a capacidade intelectual para conhecer a Deus, a consciência de Deus. Ela é um impulso espiritual de encontrar Deus, essa busca que todos têm por um Pai, né? É um anseio da personalidade de ser como Deus. É o desejo de todo o coração de fazer a vontade do Pai. Tudo isso parte da nossa centelha divina. Aqui no nosso mundo, a gente sofreu um atraso na nossa evolução porque houve uma guerra nos céus. Um dirigente executivo do nosso sistema, responsável por 1000 mundos, se sentiu capaz de fazer o seu importante trabalho sem se submeter aos desígnios da sua hierarquia. Em nome da liberdade, se desligou da fonte. Isso atrasou um pouco a nossa evolução. E contando um pouquinho dessa história, muitos subordinados da sua hierarquia seguiram sua ideia de liberdade e assim obedeceram às suas determinações. E na Terra não foi diferente, já que o nosso planeta estava sob a sua alçada, e aqui uma parte não aceitou essa ideia e se formou uma resistência. E assim o nosso planeta ficou dividido, desorganizado e desligado da fonte por um período. E após essa rebelião, né, que eles chamam de Guerra nos Céus, veio seres que eles chamam seres emergenciais. Quando a coisa está desorganizada, é essa turma que vem trabalhar, chama a Ordem dos Melquisedeques. Vieram nos socorrer e um deles se fez corpo. Por isso que na Bíblia, quando fala o nome dele, não dá a linhagem dele, porque ele se materializou, né, que é o Maquiventa,
e se fez na carne na época de Abraão. Então, Abraão estudou com ele tinha uma escola lá em Salém, que é onde é Jerusalém, né? E ele teve muitos seguidores e missionários que viajaram pelo mundo tentando trazer de volta os ensinamentos sobre o Pai único, né? Porque tinha muitos missionários, muitas religiões pagãs adorando diversos deuses. Então, eles viajaram pelo mundo, que deu base para as religiões monoteístas, que era um dos objetivos era voltar para o conceito monoteísta do Deus Criador. E preparou o terreno para a chegada do Filho Criador do Universo, que é Micael, conhecido por Jesus de Nazaré. Vai seguindo. Depois eu vou voltar, tá, pessoal, para a gente poder explorar melhor os assuntos. Eu vou dando uma visão geral para vocês. Então, o Filho Criador, né, responsável pela criação do nosso mundo aqui, ele é chamado de seres micaéis, né? Faz parte da carreira de um filho criador vir pessoalmente na carne, no mundo criado, né, por eles mesmos. E esse evento ele é observado por todas as ordens de seres quando acontece um fato desse. E a vinda de Jesus aqui na Terra, ele já tinha feito esse trabalho em 6 outros mundos do universo local. Então aqui é a 7ª outorga de Jesus, né? Auto-outorga, se chama isso. Sobre o livro, o corpo de reveladores orienta que não seja fundada nenhuma igreja com base no livro de Urântia, e sim que ele deve ser traduzido para diversas línguas. Daí os interessados devem formar grupos de estudo. E essa obra está disponível em português, já foi também traduzida em 20 línguas. E além do livro físico, ela está disponível no Google, na internet. É só colocar livro de Urântia Ler Online, que todos podem ter acesso na hora que quiserem. E também em audiobook. Quem não quiser ler, pode ouvir. Em português já tem tudo em audiobook. Então tem essa disponibilidade total para todos interessados. Então, sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, o livro apresenta 76 documentos, que desde a sua aparição, né, até a preparação, né, para se fazer carne, né, ele já fala sobre isso nas dimensões superiores, fala sobre a infância, que não está na Bíblia, a adolescência também não está na Bíblia, e os outros documentos são coincidentes com a Bíblia, vida pública, morte do corpo, a ressurreição, a vinda do Espírito da Verdade, que é Pentecostes, né? E finaliza no documento 196, que é falando sobre a fé de Jesus. Pode seguir lá. E esse é o último documento, que é tratando sobre a fé de Jesus, como eu já falei. E aí é o fim do livro. Aí eu coloquei, ou será apenas o começo, né? De uma linda viagem em direção à casa do Pai. Então, o que eu procurei fazer é dar uma visão geral, agora a gente pode estar voltando e batendo um papo sobre os assuntos que foram mostrados aí. Se o Renato quiser botar lá sobre o que se trata, lá na imagem. E, se possível também, Renato, colocar aquela imagem que tem as pessoas e os mundos, né? E aí, essa aí. Porque aí mostra como são os 7 superuniversos, esse circuito interno aí são os mundos de Ravonna, né? Onde tem já os seres, ou seres descendentes, né? Evoluídos, habitam o universo de Ravonna, e os ascendentes que já passaram por toda a carreira evolutiva e atingem esse mundo que é de perfeição, né? Então, que ele mostra, né, a evolução dos ascendentes, que são os seres que estão evoluindo, e depois eles
vão adentrar nessa longa carreira de ascensão em direção ao Pai. Então, é uma revelação que foi feita do que tem após a morte física, né? Então, uma das grandes revelações do livro de Urantia, como foi em 1955 que foi lançado, essa sobrevivência após a morte, né? E como que isso a gente imaginaria? Será que é uma coisa estática? Será que tem o que fazer? E aí é mostrado que realmente não tem nada de estático e tem muito o que se fazer, porque as atividades que eles têm lá são muito similares às nossas aqui. Estudam sobre todos os assuntos, tudo que é feito é deliberado, é organizado. Então é um trabalho incessante, né? E em favor dos mundos em evolução, né? Adquirindo conhecimento. Então é uma carreira muito bonita, ascensional até a casa do Pai, né? Então isso é uma revelação que dá muita esperança, né? O que tem no porvir, né? Latorraca, você já me contou isso, mas eu acho que a grande maioria aqui da sala não sabe a origem do livro, que seres que se reuniram para escrever, o porquê. Então, acho que antes de você entrar nos detalhes do livro, seria legal você contar essa história. A Andréia levantou a mão. Andréia, ele pode contar primeiro essa história ou você quer perguntar antes? Pode? Então, conta para nós a respeito da origem, né, do livro, depois eu passo a Andréia para falar com você. É uma coisa que eu acho muito legal é que era um grupo como o nosso, de buscadores, né? Buscadores da verdade, o grupo se reunia para estudar assuntos de filosofia em Chicago, nos Estados Unidos, e tinha um médico, o Dr. William, né, Salter. Ele, em certa ocasião, ele recebeu um paciente que dormia muito, e aí quando esse grupo estava reunido nesses estudos, esse camarada que dormia, ele começou a transmitir alguns conhecimentos estranhos, né? Então eles perceberam que ele era uma espécie de médium, né? Que estava trazendo esses conhecimentos, e aí eles foram criando um grupo, né? Que é até uma fundação que tem lá, depois até a gente pode ver, ele tem um local definido lá em Chicago, uma casa, chama Fundação Urantia, onde eles foram fazendo esse trabalho. Aí lá do outro lado, né? Do outro lado do espectro lá, já era um grupo que estava com todo esse trabalho sendo formatado, né? E estava esperando uma demanda. Então, como esse grupo estava buscando, foi revelado para eles aos poucos, né, através de perguntas e respostas, levou alguns anos para eles revelarem tudo isso. E no livro, em cada capítulo, mostra quem foi. Um foi os Melquisedeques, outro o mensageiro. Então, não foi um revelador, foi um grupo de reveladores, e cada um trouxe um desses 196 documentos. Só a parte que fala de Cristo, que veio tipo pronta, assim, veio de uma vez, foi revelado, e a turma datilografava e guardava tudo aquilo no cofre. Aí depois quando foi liberado por eles a publicação, aí eles compilaram tudo e publicaram. E essa história está bem contada acho que no Google, quando você põe na Wikipédia, está bem detalhado esse processo aí da revelação até a publicação do livro. É muito importante colocar para todo mundo, eu até brinquei com o Renato, né? O livro tem 2.000 páginas, é isso, Renato? Ou perto disso? 1097, mais precisamente. Eu falei para ele, é quase que você se propor a falar da Bíblia ou da Torá em 1 hora e meia, né? Então, a gente vai ter que entender que ele vai passar por maior parte dos assuntos de uma parte bem superficial, né? Tal a grandiosidade da obra. Mas, para quem tiver interesse, tem muito material no Google sobre isso, e o Renato depois pode compartilhar também alguns links que ele achar interessante para vocês estudarem. Renato, eu vou passar para o André Na falar. verdade, assim, são 196 documentos. Você pegar um livro desse e sair lendo do início ao fim é quase desanimador, para falar a verdade. Então, eu sugiro que dessa lista que tem de assuntos, que está online, você pode ver a hora que você quiser, para todos, né? É só acessar. Tá lá, livros de lanche a ler online, você cai numa página, tem todos os 196 assuntos lá. É pegar um assunto que te chamou a atenção e ler aquilo
que você gostou, que te atraiu, e aí, às vezes, dentro do assunto tem uma dúvida. Aí, onde eu vou encontrar a resposta para essa dúvida? Aí você procura no índice, aí você vai indo e voltando até você criar uma sequência. Porque ler ele de cabo a rabo realmente é muito desafiador, né? E eu, para ser Eu sincero, vou, não li ele 100% ainda. Tô vou no... passar para a Andréia Franran falar com você e depois, na sequência, o Eduardo, tá? Andréia, por favor. Oi, Renato, boa noite, tudo bem? Tudo. Você falou que são 10 milhões de mundos habitados, 1 bilhão de mundos. Creio que quando você fala em 10 milhões de mundos habitados e um bilhão de mundos, sejam físicos e não físicos, certo? É boa pergunta. A partir de um dado momento, eles chamam de corpo moroncial. É um tipo de frequência que vibra que ela não é nem física, nem a nossa física densa, e nem é espiritual totalmente sutil. É uma forma que eles chamam moroncial. É uma forma intermediária entre o físico e o espiritual. É uma frequência intermediária, entendeu? Uma dimensão intermediária, chama moroncial. Mas lá a turma consegue se reconhecer e ter as atividades, ter os estudos, só que é uma outra frequência, né? Vibra numa frequência Uhum. mais sutil. Esses seres Melquisedeques, eles conseguem se fazer visíveis. Então, quando estava esse corpo de reveladores aí, eles conseguiam se fazer visíveis e o que veio, o Mark Venda, ele realmente se encarnou. Só que não veio, não nasceu como Cristo de mulher, né? Não, ele simplesmente se materializou, ficou um período com essa escola tentando colocar de volta o monoteísmo, né? Que estava totalmente perdido, essa consciência de Deus, era só eles adoravam um tipo de Deus, qualquer coisa era Deus para eles, animais. O pessoal dos judeus, eles tinham o Monte Sinai como Deus também, porque era um vulcão em atividade. Então, o pessoal adorava todos os tipos de Deus, menos essa ideia de um Deus, um super Deus criador de tudo, era uma ideia muito distante para eles. E o Melquisedeque, o Mark Venda, ele trouxe isso, ensinou nas escolas, os missionários saíram também trazendo esse conhecimento de volta. E, lógico, é um conhecimento que é muito gradativo, não pode impor essa ideia. Então, ele colocava e aquilo se misturava com a crença deles. E essa ideia foi se formando, e hoje, para nós, né, depois de já foi revelado todas as coisas, é até natural para a gente, quando fala de um Deus único, Criador, o monoteísmo já está embasado, né? Mas isso a gente está falando de 2.000 anos antes de Cristo. E o Mark Venda, ele era contemporâneo de Abraão, então ele que foi o mestre de Abraão, entendeu? Então são seres que vêm para trazer o conhecimento. E aí depois que ele está Entendi. muito quase endeusado, ele achou por bem, está com 96 anos, o Mark Venda, ele achou que eles estavam achando que ele era Deus. Aí ele achou que então agora é hora de eu sair da cena, eles não me confundirem com Deus. Para eles, Uhum. lógico, ele tinha tanto conhecimento que é como se fosse Deus. Mas se ele queria trazer a ideia do Deus Pai único, da onde sai tudo, de onde é a fonte única de tudo, não podia deixar o pessoal achar que ele era o Deus encarnado. Ele é quase um Deus, pelo conhecimento que eles tinham, mas o Deus único que ele quis mostrar é o Pai, o universal, o número um, que de lá dele nasce tudo, né? O Criador de tudo. É o que ele quis, Entendi. entendeu? E aí, no caso, tem como a gente teria algum estágio de evolução assim desses mundos? Assim, o estágio um, 2, 3, mensurar, não sei se teria uma mensuração para saber onde que estaria a Terra, só para a gente ter uma noção desse estágio de Essa evolução. notícia não é boa, não, André. A Terra está bem lá para trás. Viu? Aliás, a gente, por ter passado por essa crise aí, a gente é um mundo assim, bem atrasado. Porque eles falam que o mundo precisa se estabelecer em luz e vida, né? E um mundo de luz e vida, ele. Deixa eu tomar água aqui. Não pode ter guerra. Então, né, a gente está em guerra, né? Então, a gente não está nessa fase ainda. Tá bom, Dé? Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Eduardo, por favor. Sim. Olá, Latorraca, tudo bem? Tem uma Tudo perguntinha rápida. você. Depois dessa publicação de 55, desses 196 tópicos, eles chegaram a trazer novas informações depois? Ou esse compilado ele veio sendo trabalhado
depois desse período sem novos assuntos? Não, até onde eu sei, eles trouxeram esses assuntos e não colocaram mais nada. Foi até aí mesmo, que é um conhecimento que eles já entendem muito difícil das pessoas entenderem. Aí, André, só complementando, André, a questão de como você vai entrar nessa carreira, é você dar atenção para a sua centelha divina. É ela que vai proporcionar para nós essa ascensão, entendeu? Praticamente essa centelha divina, ela vai, à medida que você deixa ela crescer, ela se funde a você. Aí você está pronto para entrar nessa carreira evolutiva de mundo a mundo aí. Mas não veio documentos não, tá, Eduardo? Esse 196 mesmo. Tá certo, obrigado. Eu vou fazer um adendo aí para o Eduardo, com relação à data do lançamento do livro, né, que foi em 1955, se não me engano, não é isso, Latorraca? É muito recente, né, para esse volume de informações que eles forneceram, né? Então, acho que assim, ainda não deu nem tempo. Você vê que a maior parte da humanidade nem nunca ouviu falar desse livro, né? Então, eu acho que talvez, aí é um achômetro meu, né, que mais para frente devem vir. Até porque tem muitos grupos de estudo desse livro, né, tem muita gente que se aprofunda, debate, procura colocar em prática, enfim. Então, talvez daqui mais 100 ou 200 anos venham novas informações aí. Tá? O dever de casa é esse, a gente procurar dar voz para esse monitor misterioso, né, que está acoplado na nossa mente. Todo mundo tem esse monitor. Então, ele está acoplado à nossa mente. Só que ele, às vezes, a vozinha a gente não deixa vazar nada. Então, a gente precisa aprender a se relacionar com esse ajustador. O pessoal chama de vários nomes, centelha divina, eu maior, todos se referem ao mesmo presente de Deus que ele pôs na nossa mente, né? Cúmplice experiencial, tem muitos nomes, né? Então é como se fosse Deus em pessoa dentro da nossa mente, só que a gente precisa trabalhar para poder com que esse Deus se gere até uma comunicação direta. Deixa de ser aquela vozinha que a gente quase não ouve, uma intuiçãozinha, para ser um relacionamento, entendeu? Aberto, claro, e aí saindo daqui, quando a gente terminar a nossa vida, se você se fusionar a esse ser que está em você, aí você entra nessa carreira ascensional, de mundo em mundo, aí tem infinitos mundos para você ir crescendo, aprendendo, não tem um tempo definido para esse aprendizado, né? Até chegar à carreira da casa do pai, tem muita coisa para aprender. Essa é a base da revelação do livro O do Mormon, essa Robson, o carreira Robson ascensional. colocou aí no chat uma observação. Se você, Robson, quiser falar sobre ela, por favor, achei interessante a sua colocação. Não, eu estava. Boa noite, gente. Eu estava colocando aí que o processo que ainda nós nos encontramos aqui na Terra é naquele estágio de quarentena, que nós ficamos isolados aqui do nosso hiperuniverso, e foi quando houve aquela rebelião de Lúcifer, né? Isso. E nós ficamos isolados aqui e foram cortadas todas as ligações com o restante do hiperuniverso e nós não tivemos assim uma evolução com outros mundos que não aderiram a essa revolução, né? Então, Um pouco atrasados, né, Robson, na evolução. bem atrasados, né? Porque a gente está aqui engatinhando ainda, enquanto outras civilizações já passaram por muito mais coisa do que a gente ainda vai ter que ver no mundo, né? O privilégio que a gente teve foi de ser visitado, né, pelo próprio Filho Criador do universo local, que é Jesus. Isso é um privilégio, né? Todo mundo que Jesus vai aparecer, né? Se ele veio para dar uma forcinha, porque aqui o negócio estava feio, ele veio trazer o exemplo, né? Uhum. Porque ele, quando ele chega, ele quis viver a experiência mais mortal possível. Então, ele não veio com tudo que o ser que ele era consciente. Ele foi adquirindo consciência ao longo do tempo. Sim. E a ferramenta dele para se ajustar com essa consciência divina que ele era a oração. Então, a ferramenta que a gente tem é a oração, né? Se ele mesmo orava e vigiava, ele já deixou o exemplo. Então,
que fazer para se alinhar com o nosso ajustador do pensamento? É através do vigiar, a conduta e a oração para você criar esse canal de comunicação com o seu ajustador. Sim. Na prática é simples, é orar e vigiar. Na prática, não na teoria, eu digo, né? É. Orar e vigiar. Na Problema prática é é prático. individual de cada um, né? Muito individual. Obrigado, Robin. La Torranta, eu coloquei aí, o próximo slide. Eu não sei se pula para outro ou você quer falar em cima desse. É interessante porque aqui essa luz que sai do centro seria a ilha do paraíso, onde habita, vamos dizer que seria a casa de Deus. E ela é um local que não está como os outros locais subordinados ao tempo e espaço, simplesmente é de onde emana toda a luz, e não está em órbita. Ravonna, os mundos perfeitos orbitam a Ilha do Paraíso. E tem no livro de Urante descrevendo como ela é, quem quiser entrar nesse capítulo, é um capítulo muito bonito, como as coisas funcionam lá na Ilha do Paraíso. Então, é só a emanação de energia criadora, entendeu? Então, essa luz que sai, ela emana para todo o universo. E está estacionária, é o único, vamos dizer, local, né, onde não está em movimento gravitacional, é estacionário. E esses círculos em volta são 7 círculos, onde tem 1 bilhão de mundos orbitando, onde já praticamente está a perfeição, né? E aqui esses em volta são 7 superuniversos que estão em volta. E tem um monte de universos fora desse circuito que nem foi mexido, nem está sendo... Os seres não estão trabalhando na evolução ainda. E uma curiosidade assim em relação à população nossa, né, Renato? Não sei se você está com esse slide fácil, da população nossa só aqui na Terra, quanta gente, como tem crescido, né? Vamos ver se é. Eu vou passar aqui, você fala se chegou em algum dele. Para a gente pensar, porque tudo parece tão distante, né? Mas só aqui no nosso planetinha a gente está hoje. Esse aqui? Você vê como a população se multiplica, né? A gente começa a falar em milhões de mundos, bilhões de mundos, mas e aqui? Só aqui, ó, só na Índia e na China já dá quase 3 bilhões de pessoas, né? Então, é que a gente assim, tem a tendência de pensar, quem sou eu, com quem eu me relaciono. Aí o nosso mundo ele parece pequeno, né? Eu, minha esposa, meus amigos. Mas olha só a população mundial, como ela se multiplica, né? Então, tudo é difícil de mencionar na nossa cabeça, né? O tamanho da grandiosidade do todo, mas pela população já dá para sentir, né? Que é tudo muito numeroso, né? A gente está em 8 bilhões de habitantes na Terra agora. É tudo grande, é tudo difícil de caber na nossa mente, mas é grande mesmo. É a grandiosidade do todo. Antes de você entrar nessa parte do universo infinito de possibilidades, o Denis, a Cláudia e o Denis levantaram as mãos. Vou passar para eles falarem com você. Vocês podem abrir a imagem de vocês, Cláudia? Isso. Por favor, podem falar. Oi, Renato. O que o livro fala do pós-morte? A gente morre e acontece o quê? Ele fala o seguinte, que existe um mundo de adaptação, né, que é mais similar com o nosso, e é onde vai haver praticamente não vou dizer um julgamento, mas é uma análise do que você conseguiu alcançar aqui, né? E aí, se você tiver alcançado já eles chamam de fusionamento com essa centelha divina, aí você não precisa mais voltar aqui na Terra, aí você já vai entrar nessa carreira ascensional, que eles chamam, né? E se ainda não tiver dado tempo, aí você vai se preparar para vir de novo aqui. Mas isso está bem no cantinho, ele tenta enfatizar mais essa carreira ascensional
fora da Terra, mas tem um lugarzinho lá que fala assim, se não fusionar, como é que fica? Aí volta para poder adquirir mais conhecimentos, experiências, até você chegar nesse ponto que você se fusiona com esse Deus que está em você, né? Está acoplado na nossa mente, né? E essa centelha divina. A gente tem que procurar se alinhar com isso. Não é Ô, muito fácil, Renato, mas é dever de casa. é, nessa questão que você trouxe, de que que o nosso mundo está bastante atrasado, né? Seria como, então, com essa conexão, se vai passar por essa experiência, por essa centelha, se vai conseguir chegar no processo de evolução ou retornar aqui novamente, já que é um mundo de guerra, que não tem evolução perante a outros, aqui seria um purgatório? Eu não diria purgatório, mas é um lugar que as experiências são um pouco sofridas, né? Para a gente sobreviver aqui, a gente precisa buscar muito essa conexão com o divino, né? Que até tem uma parte que fala de Cristo, ele fazia muito buscava em oração para poder suportar estar num mundo tão denso. Porque aqui não diria um purgatório, mas é um mundo atrasado, porque as vibrações são muito densas, né? Então, Jesus, ele mesmo vivia em oração para conseguir lidar com a imperfeição dos seres, vamos dizer, primitivos, que estão em processo evolutivo meio que inicial, né? Então, se ele, que é o próprio Criador, vivia em oração, imagina o que a gente precisa fazer para... Né? Então, é um dever de casa mesmo. Orar e vigiar é o dever de casa que Cristo deixou para a gente, né? O Jesus do, do livro, ele está próximo aqui de nós? Ou ele faz o trabalho dele nesses outros mundos? Ou ele faz algumas incursões dentro da nossa esfera terrestre? Que ele trabalhou, fez essa materialização em carne 6 vezes antes, né? Mas ele não está... Se a gente tiver pessoalmente, tem toda uma ordem gigante de seres que estão trabalhando, entendeu? Aí, quando daí é falado assim, quando ele sabe, ele é o criador do nosso universo local, né? 10 milhões de mundos. Tem outros seres como ele nos outros universos. Então, quando eles falam, então ele é o filho de Deus, ele é o filho do filho de Deus, porque tem o filho eterno, então já é uma ramificação do filho. Então, essa é uma parte um pouquinho complicada que está no início, mostrando como é que Deus se separa na Trindade, vai criando esses outros seres que trabalham nessa parte descendente, né? Então, ele é o filho do filho. Tem outros como ele. Aí ele assume a posição de governante do universo local de novo, mas tem uma série de seres trabalhando, entendeu? O que tem de mais perto para a gente se chegar perto do que está tão longe, que é Deus, é o Deus que ele colocou na gente mesmo, que é idêntico à natureza de Deus, está dentro de cada um, entendeu? Então, se você buscar, lógico, ele é um mestre, pode chamar, invocar Jesus, mas o que você tem mais perto de Deus, que está lá, né, no paraíso, dentro de você, ele te deu a centelha divina. Quando ele fala assim, um ser que não passa por outra filiação, vem direto de Deus para a gente, que é a centelha divina. Exatamente como é a natureza do Pai. Vem direto dele para a gente, entendeu? Então, é essa centelha que a gente deve cultivar. Obrigada. Eu sei que o Espiritismo, por exemplo, atribui aqui ao planeta Terra de ser um plano de provas e expiações, né? Então, acho que é um pouco desse purgatório que o Denis colocou, né? E um pouco do que você falou de um plano muito denso, né? Para que a gente possa vivenciar essas experiências e dar um salto na evolução. Mas vou passar para a Cida Paiva agora falar com você. Obrigado, Denis, Cláudia. Então, boa noite a todos. Boa noite, Renato.
Boa Muito noite. muito interessante esse assunto, né? Uhum. E eu fiquei numa dúvida, porque Arcanjo Miguel e Jesus é o mesmo personagem? Porque eu aprendi que Arcanjo Miguel é um, Jesus é outro, né? Então, eu E aí não, você citou não tenho algumas vezes. uma informação, porque eles chamam Micael, Miguel e Jesus. Eu sei que tem o Gabriel, sim, ele está na alta hierarquia. Agora, Uhum, se o arcanjo Miguel e Jesus, no lado divino, são a mesma pessoa, não sei te falar. Mas eles chamam de seres os filhos criadores da ordem dos Micaéis. Micael tá, significa Miguel. Mas sim, Gabriel, sim, é uma outra figura da alta hierarquia, inclusive quando ele veio se materializar, o Gabriel que assumiu a responsabilidade dele lá no plano superior. Ele transferiu para Gabriel a responsabilidade. entendi. A Fraternidade Branca, não sei se você deve conhecer, não sei. Eu Sim. gosto muito de estudar e tem um estudo profundo que eu não fiz ainda, mas eu sou muito simpática à Ordem de Melquisedeque, né? Uhum. É muito interessante. E sobre a pergunta que a Cláudia fez, né, que nós aprendemos, que foi passado para nós, é que Cristo é o governador do planeta Terra. O planeta Terra, denominado provas e expiações, está passando por esse salto, né, de evolução e está se transformando num planeta de regeneração. Eu Uhum. ouvi isso no Espiritismo lá em 1990, né? E a Terra está passando por esses momentos de transformação, realmente. Nesse livro, tem alguma colocação desse planeta de regeneração? Então, ele fala de pré-requisitos, né? Eu estava até vendo um vídeo do Chico Xavier falando em 71 de como os pré-requisitos. Não pode ter guerra. Então, eles falam, Sim. estabelecendo um tempo. E a gente está em plena guerra de novo, né? Então, Uhum. quer dizer que essa evolução, ela, de novo, pode ser retardada, né? Porque o livre-arbítrio ele é uma lei universal, então é dado o livre-arbítrio para todos os seres. Agora, e junto com o livre-arbítrio é dado o conhecimento, e o pessoal faz esse esforço de trazer um conhecimento superior, mas o livre-arbítrio está presente. E como é um mundo onde misturou muitos seres aqui, tem uma turma puxando para um lado, uma turma puxa para o outro, e a gente, lógico, vai fazer lá a força para o lado do bem, né? Mas tem muita gente que trabalha não é para o lado do bem, não. A Então, mas isso Terra, não tira a nossa esperança, porque se a gente faz a nossa parte para melhorar o nosso mundo e você se melhora, depois que você sai daqui, você tem essa carreira ascensional como possibilidade, entendeu? Então, a justiça, ela se dá. Mas já que o sim, nosso planeta não conseguiu alcançar o que a gente queria para todos os 8 bilhões que estão aqui, mas se você fez a tua parte, Deus não é injusto. Você vai estar sim. preparada para avançar na sua carreira ascensional em direção à casa do Pai, né? Que fala o livro. Mas lógico que a Segundo gente melhora. a espiritualidade aí, tem muita luz chegando na Terra, né? Cada eclipse, a lua cheia de ontem, que foi muito falada, esses focos de luz chegando no planeta, é para a gente despertar a consciência mesmo, né? Para ver se mais pessoas fazem esse subida de degrau para a evolução, né? E os seres estão ajudando muito a Terra, Sim, sim, tem muito, uma né? turma A grande hierarquia de luz está trabalhando. toda aqui, mas eles não interferem no livre-arbítrio, né? E o nosso livre-arbítrio é que vai decidir para onde a gente vai, quer dizer, A gente brinca, né? Se Deus tirasse o livre-arbítrio, né? Mas aí virar né? tudo pozinho, né? Mas esse Então, é como você colocou, realmente orar e vigiar, né? E usar o nosso livre-arbítrio para fazer o bem, né? Quanto mais a gente puder estar nesse despertar e despertando a nossa centelha divina, que eu falo que é importante deixá-la vir à tona, né? Quanto mais essa centelha divina estiver desperta, mais rápido a gente alcança essa evolução e mais pessoas também evoluem. vai ajudar o meio, com certeza. Sim, com certeza. Isso Gratidão, viu, aí. Renato? Obrigado a você. La Torraca, eu estou vibrando aqui de alegria pelo papo que está rolando essa noite e já vou te avisar.
não fique triste, porque muito provavelmente você não consiga chegar até o fim dos teus slides. Não tem problema, não, Renato. Mas o bom é isso mesmo, né? O bom é todo mundo conversando, enfim. O Robson, por favor. Não chega a 10% do que ele planejou. O bom é que é um material disponível, né? Não é uma coisa secreta, tá? É só abrir teu celular, teu computador e você vê o que gostou e manda bala, entendeu? Não precisa, não depende de alguém te dar uma aula, tá no teu computador, no teu celular, às vezes está sem fazer nada, deixa eu ver o que tem nesse livro de Urante, não quer ler, pode ouvir, tem tudo em áudio. Então, essa disponibilidade desse conhecimento que eu acho bacana. E não formar igreja eu acho muito bacana também. É. Acho isso uma coisa interessante. Ainda com relação a esse processo aí de que estágio mais ou menos nós estaríamos, a coisa estava indo bem aqui no começo, né? Depois foi com relação a a guerra de Lúcifer aí que o negócio aí entornou o caldo, né? Porque aí a coisa ficou ruim. Eu não diria que a gente está num estágio num estágio tão ruim. Parece que nós estamos começando a recuperar algumas coisas, né? E ainda está sobrando uma guerra aqui, outra ali, aqueles negócios todos. Mas a gente sente que há um interesse aí de uma grande parcela da coletividade em, sei lá, aderir a uma religião, ou estudar filosofia, ou qualquer coisa, para uma conduta melhor. Então, eu acho que nós começamos a se desvencilhar daquelas coisas mais grosseiras e procurando alguma coisa melhor para que essa vida aqui a gente consiga subir um degrauzinho ou dois aí, né, pô? Então, já ajuda. Mas, A vida de Jesus ajudou muito, né? é, Você viu ele pessoalmente dar um exemplo, isso foi de grande valia para a nossa evolução, com certeza. e com relação àquele negócio da ordem dos Micaelis, era a ordem dos Micaelis mesmo, e ele começava a ordem lá de cima, né? E descia. Então, não tem, parece que qualquer outra ligação com aquilo. Eles eram Micaelis puros, né? Eles não tinham nenhuma ligação com outras, como os Melquisedeques ou com outra. Na verdade, algumas ordens são derivadas por exemplo, Micael é uma ordem hierarquicamente acima dos Melquisedeques. E aí, quando é criado outros seres, esses seres participam da criação, entendeu? O Micael participa da criação das outras ordens de descendência, né? Sim. E os Melquisedeques, eles têm essa capacidade da versatilidade, então eles vão onde está confuso mesmo para dar uma ordenada. Agora, lá no local de origem deles, eles têm escolas, né? Até os seres que vão ascensionando passam por eles, eles descrevem como universidades, escolas. Então, um não é muito parecido com o todo, né? Tudo que acontece aqui tem uma similaridade. Então, a turma vai para estudar mesmo, vai para a escola, se aperfeiçoar, entendeu? E diz que é uma escola muito disputada. Então, não é muito diferente, só vibra numa frequência, mas sem essa confusão que a gente tem, mas o aprendizado, todo esse processo de crescimento e você receber conhecimentos úteis, porque o que, assim, já é uma teoria, depois que você chega ao topo dessa ascensão, você vai fazer o trabalho que eles fazem, que é vir servindo aos mundos que estão se formando. Então, aí você vai ser um descendente, você está ascendendo, adquirindo conhecimento, né? Aí depois que você já tem, você vai fazer o quê com isso? Você vai servir os mundos que estão nascendo. Sim. Aí vai atuar criando, na criação de tudo. É uma coisa, tem algumas partes falando dos criadores, é uma coisa linda. O cara que cria isso, aquilo, o pessoal da música, o pessoal que cria a natureza, é uma coisa maravilhosa. E quem pensa que vai lá para cima e vai ficar na boa, não vai ter muito trabalho e cai do cavalo, né? Porque você vai usar depois, né? Quando você for servir nos mundos que estão nascendo. Sim. Mais ou menos esse processo. Tá legal, obrigado. Valeu, Robin. O pessoal aí fora atribui
as letras D e C a depois de Cristo, né? Aqui na egrégora é Denis e Cláudia. Pode falar deles. E tem o AC/DC também. Antes de Cláudia e depois de Cláudia. Aí tem um. Cara, esse assunto é fantástico, assim. Quando você fala da questão da não ser igreja, né, e sim grupo de estudos, você falou numa filosofia cristã. As pessoas que você e as pessoas desse grupo de estudos se denominam como? Aí é um outro grupo. O Urante é uma carreira, um estudo que eu faço individual. A Casa do Filósofo é um grupo onde eles dão conhecimento através de cursos, né? Conhecimentos que vão se encontrar com esses, eles não divergem desse. Através de cursos, né? E aí depois esses grupos eles estudam com preceptores. Que é a Casa do Filósofo, que a gente participa, o Renato já participou. Então é outro formato. O livro de Urântia, os interessados se reúnem, formam um grupo e vão estudar. Que é a recomendação lá dos reveladores é que seja feito isso no mundo inteiro. Então já tem 20 línguas e tem grupos no mundo inteiro fazendo isso, estudando. Em grupos eles sugerem que não seja muito grande, no máximo estourando de 20 pessoas, para poder haver interação no grupo. E aí o grupo cresce muito, um sai, forma outro, que o conhecimento se dê dessa forma, né? Não que tenha um chefão lá, entendeu? Que vai querer mandar em todo mundo. Não é essa a ideia. Que o conhecimento se propague, porque a evolução ela acaba sendo individual mesmo. Não adianta você estar numa igreja X que tem o chefão melhor do mundo, que a evolução dele é a sua. Então ele sugere isso, que o conhecimento se propague, conhecimento. E se você tiver que adorar alguém, que adore o Deus Pai, ou se relacione com o Deus que está em você. Entendeu? Agora não adianta você ficar reverenciando o Papa ou sei lá quem. Isso aí não leva a muita coisa, entendeu? Tá, mas individualmente, então, são pessoas que podem ser evangélicas, católicas, de todas as religiões e estudam esse livro. Ok? Sim. E no mundo inteiro é assim. Tá. A outra questão que eu queria colocar, voltando à evolução que você estava comentando, pelo que eu entendi, então, quando fala numa evolução onde aqui estava atrás a questão de guerra, principalmente, pelo que a gente percebe na história, desde que o homem é homem, existe guerra. Existe brigas por poderes, né? Políticas, enfim. Tudo isso não é de agora, né? Agora nós estamos vendo de uma maneira que lá atrás poderia, se fizer uma questão de comparação, poderia até ter sido pior, pelas limitações que as pessoas tinham e a maneira como elas guerreavam, né? Então, o que eu quero dizer com isso que eu estou entendendo da questão do estudo e do livro? Já que aqui, com a nossa centelha divina, nós conseguimos adentrar esse mundo evolutivo e conseguir sair desse movimento que nós estamos hoje, então não é o planeta que vai evoluir, e sim somos nós. O ambiente, ele indifere, porque quem está evoluindo somos nós seres, que estamos aqui, mesmo com guerra ou sem guerra, podemos adentrar o mundo de evolução. Então, assim, essa evolução, ela também é individual. Não é o mundo, né? Não é o planeta Terra que vai evoluir e vai levar todo mundo. Pelo contrário, cada um vai fazer a sua evolução. É mais ou menos isso ou não? Não, isso sim é uma verdade, mas existe uma coisa chamada mente coletiva. Se ela está te facilitando ou dificultando. Não, sim. Mas lógico que a pessoa individualmente chega nisso, né? Ela pode se fusionar com sua centelha, mas não quer dizer que a gente também tem que ser diferente ao meio, entendeu? Porque a gente precisa colaborar com o meio, porque coletivamente também se evolui. Se você eleva o padrão vibracional do planeta, também propicia a evolução de todos juntos, mas essa saída pela tangente, vamos dizer assim, é individual.
Mas isso não quer dizer que a gente não tem que colaborar com a evolução coletiva, né? Ela também está em processo, né? Para pelo menos que as pessoas abandonem essas práticas mais grosseiras de guerra, né? Essas coisas mais, assim, né? De nível muito evolutivo, muito baixo ainda. Então a gente precisa colaborar, mas a carreira ascensional é individual, sim. E o planeta, lógico, se ele evoluir para um outro estágio, todos que nascem aqui já vão se beneficiar desse ambiente mais propício, né? Entendeu? Porque é um planeta onde também os aspectos negativos estão muito evidentes, você pode se atrair pelo que não é bom, e isso atrasar a sua evolução. Você se atrai, tem um monte de atrações no mundo. O camarada nasce aqui querendo uma coisa, chega aqui ele vai fazer outra. Porque tem um monte de situações atraentes ao poder, o cara quer isso, quer aquilo, dinheiro, o camarada fica buscando essas outras distrações que tem, né? Então, agora, se o mundo tivesse um aspecto mais evoluído, aí ia ter menos dessas distrações, né? Menos dessas distrações. Então, trabalhar pela evolução toda é nobre também. Agora, só uma coisinha, Renato, se você pudesse falar, tudo bem para você? Ótimo, você. Algumas filosofias cristãs, inclusive a filosofia cristã esotérica, da qual eu sei um pouquinho só, de curiosidade, algum estudo, consideram o nadir da materialidade a partir da queda do homem e da história de Adão e Eva, quando vão comer da árvore do conhecimento. E aí, nos seus slides, passou que, eu não sei se eu entendi direito, esse casal vem para mudar o nosso DNA. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Esse assunto eu não me aprofundei muito, mas eu sei superficialmente. Eles vieram, não foram nascidos de nenhum ser daqui, são seres que vieram, se materializaram com a missão de dar um salto evolutivo. Porque o corpo também precisa, para a energia sutil maior entrar, o corpo também tem que estar propício. Então, eles vieram com esse objetivo de dar uma elevada no nível de parte física, né? Para poder também a evolução se processar. Aí eles falharam em alguma coisa que está no livro, mas eu não me aprofundei. Mas é só ir lá e estudar. Existe uma falha deles na conduta deles, enquanto eles vieram com essa missão, que também atrasou a evolução. Não só a guerra, né? A rebelião de Lúcifer, mas eles chamam a falta adâmica também promover um atraso evolutivo. Eu não estudei esse assunto, mas está no livro. Obrigada. Agora vai falar o cara mais evoluído da nossa egrégora, que vem de rosa. Paulo tava. Que vem de Eu não rosa sei se ele está de olho amargo. fechado, se ele está olhando para baixo. Paulinho, é com você. Boa noite a todos, né? É como o Denis falou, né? Que a gente que tem que evoluir, não é a Terra, né? Então, aí eu aprendo muito com vocês. Vocês são todos estudiosos e eu sou curioso. Então, Renato, logo no início você falou que também você passou pela Seishonoye, do passado Tariguchi, né? Eu queria saber de você, o que você tirou de proveito na sua passagem lá, de diferença que ele fez na sua vida. E também, como eu falei que eu sou um cara curioso, eu também frequentei um pouquinho a igreja messiânica, no Mitsushitama, né? E eu ouvi dizer também, a pessoa que falou isso para mim, não falou com convicção. Falou que tanto um como o outro, lá no Japão, estudaram na mesma escola. Eu queria saber se você tinha alguma informação sobre isso, né? E é mais uma curiosidade minha, na realidade. Como eu falei, sou curioso. Eu já ouvi falar também, Taba, que eles estudaram juntos. Esses seres, eles vêm com essa missão de tentar colocar um conhecimento. No caso dele, ele estava tentando integrar as linhas de religiões, né? O Taniguchi, ele colocou o shintoísmo, o islamismo e o cristianismo juntos, entendeu?
Então, ele estava querendo acabar um pouco com a separação, né? Porque tem a tendência das pessoas serem sectárias, né? E a Setion, ele tinha esse ideal de minimizar o sectarismo, né? Esse sectarismo entre as raças, entre as religiões. E o que você falou que foi importante para mim é porque nessa ocasião realmente eu estava com a mente muito desordenada, né? E ele vai dando o beabá, o que você precisa fazer, a gratidão, principalmente aos pais, né? A base para você se organizar. Tem um monte de atividade voltada para perdoar os pais. Você tinha seminários de uma semana para só trabalhar o perdão. Então, tem muita atividade de harmonização para você poder ter um equilíbrio mínimo para você buscar novos conhecimentos. Então, a Setion foi fundamental. Eu tenho muita gratidão pela Setion. É um trabalho fantástico que eles fazem. Porque o trabalho ele é feito de várias formas, de vários níveis, para vários objetivos. E a Setion, nesse momento, foi o que me tirou daquela desarmonia, daquele desequilíbrio que eu trazia. A gente, por questão familiar, pais separados, aquela confusão toda, então minha cabeça estava muito desordenada. E aí eles me ensinaram a gratidão, o perdão, então é muito importante o trabalho da Setion. E da Messiânica que eu conheço também um pouco, eles trabalham com a parte da energia, que é uma forma também de harmonizar, né? Via energética, tudo somando para a melhoria do mundo. Esses seres do bem, pessoas, movimentos incríveis que só colaboram bem. Tá bom? Vocês É mais foram ou menos essa aí que falar, eu não sei profundamente se os dois mestres foram fundadores. Eu ouvi falar que eles já estudaram juntos, mas não sei te dizer detalhes, tá bom? Obrigado, Paulo. Tá bom, Renato. É mais ou menos isso aí que eu tinha a ideia mesmo, né? E obrigado pelo seu esclarecimento. Obrigado, Paulo. Renato, eu vou aproveitar essa brecha e vou eu te fazer uma pergunta. Dá para fazer uma analogia entre o Jesus do livro de Urântia e o Jesus da igreja? Eles fazem esse tipo de comentário, enfim. Então, é o seguinte, quando Jesus saiu, ele deixou a tarefa para os apóstolos executarem. Na trajetória da colocação do conhecimento, existe um monte de interferência, entendeu? Primeiro, o Império Romano se envolveu, achou que era uma boa. Aí estabeleceu a Igreja Católica misturada com política. Então, já é uma coisa que não foi bom, mas, assim, não dá para você pegar um conhecimento e colocar do jeito que você gostaria. Você vai lidar com o meio. O meio tem um monte de nuances no meio. Então, às vezes, é melhor um conhecimento colocado mais ou menos do que nada, entendeu? Então, essas fases, elas são, assim, melhor do que... Não dá para colocar perfeitamente o que coloca-se o que cabe no meio, entendeu? E a fundação da Igreja Católica, ela misturou muito com a questão política, né? E não foi uma... E hoje todas essas lideranças que foram sendo criadas dentro da hierarquia saem muito do que queria ser mostrado, né? Que é a mensagem que Jesus veio trazer, é essa mensagem simples, é que você precisa estar ligado ao Pai, né? O Pai universal, ter essa fé, e que dentro de você também tem uma partícula. Está no meio do caminho aí é só forma, né? Forma de fazer. Então, tudo tem seu valor, entendeu? Porque se não fosse assim, não tinha ficado nada do cristianismo. Mas eles têm uma parte do livro falando do cristianismo como está hoje, mais para o final. Explica um pouco disso aí e por que não é a forma ideal ainda, né? Ok. Eu volto lá para os slides. Você quer algum específico ou vamos naquela sequência? Pode ir na sequência. Depois eu queria só uma brechinha para ler alguns trechos, porque é muito mais bonito o que está escrito do que o que eu falo, né? Só para o pessoal sentir como é um trecho lido, né? De um pedacinho, ou do ajustador do pensamento, ou de Cristo mesmo, né? Aí eu vou precisar de Vamos ficar uns tranquilo minutinhos que para poder fazer essa leitura.
temos tempo ainda para isso. Pode passar, é o mistério do mundo, universo. É muito assunto, né? É mais a demanda da turma. A revelar, expandir a consciência cósmica é essa consciência do Deus Pai. Essa que é a expansão da consciência cósmica. Quanto mais a pessoa estiver consciente que existe o né? Que é o Pai universal, mais ela vai estar consciente, né? Expandindo, né? Essa convicção que existe um Deus número um lá, que é da onde tudo se origina, né? A Mas o percepção livro, espiritual é isso, né? À medida que você vai se integrando com sua centelha, você vai tendo mais sensibilidade para perceber as coisas. o livro chega a explorar o tema desse pai antropomorfizado, ou uma energia, ou uma luz. Eles chegam a fazer alguma alusão? Então, Renato, bem no começo é uma das partes mais complicadas que tem. Ele vai falar da Trindade, o que cada um tem como função, como se subdivide, cada energia é responsável pelo quê, é uma parte bem complicadinha, está bem no começo, falando só sobre Deus e como ele se manifesta. É uma energia que quer se expressar, ele já é, em si, para falar de Deus, é meio... Mas ele já é tudo, né? Só que ele quer manifestar esse tudo de alguma maneira. Então, essa manifestação é tudo que sai dele, uma forma de expressar, como se você tivesse algo em você que você quer expressar. E ele se expressa dessa forma, criando seres, criando mundos. É uma forma de expressão de Deus, né? Então, mas fala no início, fala bastante, né? Só que é assim, um pouco complicado de entender mesmo. Porque ele vai falar do Pai, do Espírito e do Filho Criador, lá do início, né? Então, assim, por mais que a gente tenha a centelha dentro da gente que vai nos colocar aptos a compreender um pouco do Pai, ainda é uma ideia um pouco, assim, que exige meditação, né? Exige um esforço aí para entender melhor, mas está descrito no livro, sim, né? As primeiras partes do livro. Vamos lá. Pode continuar. Mais alguma pergunta do pessoal? Essa parte de anjo, arcanjo é interessante. Eles têm várias funções, trabalham aqui para ajudar a gente em muitas coisas. A guerra a gente comentou, né? Os universos habitados. Então, que a nossa amiga perguntou sobre Adão e Eva, eu falei que eu sabia, né? Então, aí ele fala do estabelecimento da sociedade, como a sociedade se forma, né? Do casamento, da família. E ele cita como é a vida num mundo que já está no estágio mais avançado. Então é legal essa parte. Ele descreve como é a vida no mundo mais avançado. Aí tem uma descrição lá, contando como é que é a vida no mundo mais evoluído. Tem esse capítulo também. Bom, você já percebeu que quando o pessoal quer perguntar, eles perguntam. Então, vou aproveitando essas brechas. Quando você está falando aqui da história do nosso mundo, e quando eles falam de outros mundos habitáveis, né, seriam mundos habitáveis na terceira dimensão, em formas físicas semelhantes à nossa. Eles chegam a comentar sobre isso? Sim, esse outro o mundo que eles citam, que eu falei que está descrito lá como é um mundo similar ao nosso, terceira dimensão, com forma física, tudo está descrito. E depois os mundos que eles chamam moronciais, aquilo que eu falei, é um estágio intermediário entre a terceira dimensão e uma dimensão espiritual, é onde se dá essa carreira ascensional, é nesse mundos moronciais, que eles chamam. Quando você vai chegando mais perto da Ilha do Paraíso, que você vai se utilizando, aí é outro tipo de frequência mais espiritual. Entendeu? Mas é tudo assim muito... Para eu falar tudo, também não tenho ainda domínio do assunto, mas que eu captei isso. Existe mundos de terceira dimensão, existem mundos que estão em estágio de implantação de vida até mesmo mais atrasados que os nossos.
Na carreira ascensional não é em terceira dimensão, não. Eles chamam de forma moroncial, que é a intermediária, aí, a dimensão intermediária entre a física e a espiritual. Usado bastante essa palavra, moroncial. Eles usam muito essa palavra. Moroncial. E me diz uma coisa, o que Jesus fez na sua adolescência, segundo o livro de Urântia? Rapaz, além de estudar, teve que trabalhar bastante para sustentar os irmãos dele. Morreu cedo, ele teve que, antes de sair para a carreira, né, de pregação, ele teve que deixar o pessoal estruturado financeiramente, então ele trabalhou bastante lá, como nós. E essas histórias que a gente ouve de que ele teria ido para o Egito, teria ido para o Nepal, teria ido conviver com os essênios por um tempo, enfim. Tem essa passagem, tem até uma dupla interessante, chama Ganid e Ganed, que foi quem ajudou a financiar essa viagem deles, esses estudos, que eram também buscadores, né? E eles estudaram as outras religiões, mandaram mensageiros estudar em um monte de lugar para reunir o conhecimento. Ganid e Ganed, bem interessante essa passagem junto com os irmãos Ganid e Ganed, eles tinham muitas posses, e eles estavam buscando a verdade também, então fizeram umas viagens interessantes com Jesus. Mas é só procurar lá no livro, lá, Ganid e Ganed, bem legal essa passagem com Ganid e Ganed. E você tem alguma ideia, né? Por favor, não se sinta obrigado a saber tudo, óbvio, né? Mas você tem alguma ideia do porquê que a igreja escondeu ou ocultou essa etapa da vida dele? O que teria de ruim a igreja divulgar esse trabalho dele, essas viagens dele? Você tem alguma ideia sobre isso, não? Eu acho que quem está no comando de alguma igreja normalmente quer fazer a coisa da forma que o poder fique mais fácil de se estabelecer em cima dos seus seguidores. Entendeu? Porque nem todo líder religioso quer que as pessoas tenham todo o conhecimento. Existe um aspecto do poder aí, né? Então, dependendo do que a pessoa quer, como ela quer dominar os seus seguidores, omite algumas coisas, né? Agora, tem momentos também que não dá para deixar a turma solta, porque a pessoa está, às vezes, num grau tão ainda baixo, que se deixar todo mundo solto também não dá em nada. Então, não é de todo ruim também uma liderança que tenha um certo domínio sobre os seus seguidores, né? A liberdade se dá com conhecimento, né? Mas aí, depende do grau evolutivo, o conhecimento está muito pequeno ainda, então, às vezes, precisa alguém no domínio, né? Mas acho que é de acordo com os interesses, Renato, né? Ocultando algumas coisas que não favorecem o que estão querendo estabelecer como dogma da igreja. Eu não sei exatamente, é mais ou menos isso que eu penso. Não tenho essa resposta precisamente, não. Perfeito. Tá aí o próximo slide. Foi quando chegou o livro, a gente conversou já, né? Na época do lançamento, esse aspecto da guerra foi interessante, estava pronto o livro, e os reveladores pediram para esperar passar a época de guerra, para acalmar, para poder ter um efeito mais propício no meio, né? No meio no pós-guerra, aquela confusão lá, os povos tudo imigrando de um lado para o outro, a destruição toda não estava propícia. Aí, quando deu uma melhorada, eles soltaram o livro, em 1955. Sobre os universos, a gente falou, né? É interessante esse aspecto, tem uma parte do universo que não foi mexida ainda, né? Dentro desse universo mestre, está aí tudo por fazer ainda. Estão esperando a gente chegar lá, né, para ajudar depois. Essa diferença da natureza dos seres também é importante entender. Nós somos seres ascendentes, partindo do aspecto primitivo, apesar de ter a centelha, a gente parte de um aspecto mais primitivo para a carreira evolutiva, e os descendentes eles já são criados com um grau de conhecimento alto para poder atuar ajudando, fazendo o que tem que ser feito, mas é outra natureza. Só que quando eles vêm
como descendentes, eles também estão evoluindo. A experiência dele, apesar deles virem com outra função, eles estão evoluindo também, né? Não é que eles vêm fazer um favor para a gente, não, eles evoluem com as experiências de servir, né, os mundos em evolução, né? Então, eles também estão evoluindo, de outra forma, mas estão também. Mas essa natureza descendente e ascendente é importante entender. Na centelha, se você me permitir eu fazer a leitura agora, Renato, eu queria ler alguma coisa do livro, para poder o pessoal sentir como é a linguagem, uma linguagem tranquila, não é difícil. Só ver que página que tem. Meu óculos. Vou ler um parágrafo aqui, tá? Do página na 17, já fala um pouquinho. Na página 17. Lê, André, me ajuda um pouquinho. Botar o André para trabalhar, não quer, não. Ó, sabemos, porém, que na mente humana reside um fragmento de Deus e que a alma humana permanece, com a alma humana permanece o espírito da verdade. E sabemos também que todas essas forças espirituais conspiram no sentido de tornar o homem material apto para captar a realidade dos valores espirituais e compreender a filosofia dos significados do universo. E com certeza ainda maior sabemos que esses espíritos da divina presença são capazes de prestar assistência ao homem na tarefa de apropriação espiritual e de toda a verdade que contribui para a elevação da realidade, em contínuo progresso da experiência religiosa pessoal, a consciência de Deus. Isso é um pedacinho. E sobre o ajustador também quero ler um outro trechinho. Página 11, 7,5. Vou ler um parágrafo aqui também. É só o comecinho, tá, pessoal? Esse documento 107, a origem e a natureza dos ajustadores do pensamento. Eu vou ler um parágrafo, depois quem quiser ler é só pegar aí no celular de vocês. Embora o Pai Universal resida pessoalmente no paraíso, no centro mesmo dos universos, ele está presente de fato também nos mundos do espaço, nas mentes dos seus incontáveis filhos do tempo, pois ele reside neles sob a forma de monitores misteriosos. O Pai Eterno está em tempo distante, está a um tempo distante e ao mesmo tempo ligado o mais intimamente possível a seus filhos mortais planetários. Então está longe, mas está perto, entendeu? Isso que é legal. Os ajustadores são o amor do Pai, tornando realidade, encarnando nas almas dos homens. Eles são a verdadeira promessa de uma carreira eterna para o homem, enclausurada dentro da mente mortal. São a essência da personalidade perfeccionada de finalitor. Finalitor, quem vai seguir essa carreira evolutiva, classificado como finalitor, que o homem tem e que ele pode pré-degustar no tempo, à medida que progressivamente consegue a mestria da técnica divina de realizar a vivência da vontade do Pai, passo a passo, por meio da ascensão de universo a universo, até que alcance, de fato, a presença divina do Pai no paraíso. Esse é um aspecto do ajustador aí. É só tipo assim, a amostra gráfica, é só ir lá no documento 107 e continuar a leitura, que é maravilhoso. Muito bom. Como eu falei, né? Escrito aqui é muito mais bonito do que eu falando, né? PC, por favor. Eu queria saber se aqui no trabalho, no estudo, nas meditações, vocês falam, conseguem alcançar esses mundos numa projeção de uma forma consciente, para poder conhecer esses mundos ainda aqui nesse plano que nós estamos, nessa dimensão. É uma pergunta para mim, isso? É. Eu, pessoalmente, não tenho essa habilidade, mas tem pessoas que trabalham, desenvolvem a projeção astral que conseguem acessar vários mundos. Eu, pessoalmente, não tenho essa habilidade. Não gostaria de ter, tem até um livro que trata sobre isso, que é do Lobsang Rampa, sobre projeção astral, mas eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Gostaria de ter, mas não tenho, não. E as pessoas que vão contam exatamente ou muito próximo daquilo que vocês conseguem entender através do livro.
como são esses mundos, como são essas esferas todas. Os espíritas trazem bastante informação das pessoas que fazem projeção astral, né? Uhum. Tem pessoas que têm essa habilidade desenvolvida. Ô, Renato, atrás de você tem a imagem de Jesus, né? Cristo. Isso. Uhum. E para você colocar ele dentro do seu mundo aí, como está simbolicamente mostrando, você colocou alguns aviões. Esses aviões, essa passagem que você está buscando para encontro do Pai aí, se você quiser me dizer onde compra essa passagem, eu também quero, tá? Jesus ensinou para a gente, orando, né? Orando. E anda a conduta, porque a nossa conduta, quando não está de acordo, vai fazendo essa frequência se distanciar, né? Então a gente erra bastante ainda, né? E cada conduta que não é boa te distancia do ajustado. Ele mora na sua mente, só que ele não pode, ele respeita o livre-arbítrio, né? Como se fosse Deus morando dentro da tua mente, só que ele não pode se impor à sua vontade. Então é uma presença passiva. Mas se você tiver uma conduta não condizente, aí mais ele vai ficar passivo, né? Então vigiar é isso. Porque a gente pode, onde a gente erra, onde eu preciso me corrigir para poder essa sintonia se dar, né? Então a passagem é essa, é orar e vigiar a conduta. Essa passagem. A brincadeira é justamente para chegar nesse ponto que você trouxe, né, de que está dentro de nós, está na nossa mente, né? Essa passagem, essa centelha. Agora, quando é colocado que está dentro de nós, por que então nós desviamos a conduta, segundo os estudos? Porque se nós temos isso, então, nós não conseguimos acessar ou não fazemos. E o livre-arbítrio, ele só vale para o lado positivo ou para o lado negativo. Porque está dentro de nós, né? Então, o livre-arbítrio é assim, ó, se você está fora da conduta, livre-arbítrio é seu. Se você está dentro da conduta, não é livre-arbítrio, é acesso ao Pai. Como que é essa relação? Só para eu entender. Eu vejo que as duas formas é livre-arbítrio. Você se voltar para o Pai é uma decisão sua. Ou não, também é uma decisão sua. Só que uma decisão te aproxima da sua centelha que te liga ao Pai. E a outra decisão te afasta. Então, é um processo de aproximação e afastamento. Aproximação e afastamento. E quanto mais você se aproxima e mais você entende que isso é bom, aí você abandona as condutas que te afastam, aí isso se dá consciência. Depois estou consciente que se eu me aproximar é melhor. Mas às vezes você experimenta isso e daqui a pouco você muda a conduta. Então a consciência ainda não está plena, ela está se formando, né? Mas eu acho que é livre-arbítrio, sim. Ou eu me volto para o Pai ou eu me volto para o parque de diversão que a turma chama, que é o que tem por aí, né? Que a gente, né? Então, acho que a decisão sempre é nossa mesmo, né? Sim. Não, eu digo até, eu fico meio assim, até pelas questões, isso de todos os locais que eu já estudei, estudo ainda, né? É essa questão o lado que não é bom nosso, vamos dizer assim, ou o desvio dessa para ficar mais distante, né, do Pai, de onde vem essa força, né? Tem aspectos da própria natureza primitiva nossa, que é mais coisas ligadas ao corpo mesmo, né? Os desejos do corpo, os aspectos primitivos, e como ela nasce do primitivo para ir evoluindo, esses aspectos porque antigamente, bem antigamente, as pessoas tinham que lutar pela sobrevivência, tinham que caçar, pescar, e hoje a gente ainda luta pela sobrevivência, tem que trabalhar. Então, só que dá para você tentar fazer tudo isso de uma maneira que você não agrida o meio, nem as pessoas, né? Então, esse aspecto que puxa para baixo vem dessa ascensão primitiva mesmo. Até
Aqui, por que que Cristo, deixa eu ver onde eu anotei, tinha que fazer tanta oração. Um dos aspectos ele fala isso, para que a natureza humana não se sobressaia ao meu objetivo. Então, se Cristo precisava orar, imagina nós, né? Deixa eu ver se eu sei isso aqui. Mas resumindo é isso, né? Para que, ó, a fé de Jesus, por que ele orava? Uma mobilização poderosa dos poderes combinados da alma para suportar as tendências humanas de egoísmo, mal e pecado. Ele mesmo orava tinha 20 motivos, um é esse. Era esse motivo aqui. Mobilização poderosa dos poderes combinados da alma para suportar as tendências humanas de egoísmo, mal e pecado. Então, não foi fácil nem para ele superar o aspecto humano, né? Muito obrigado. Então, o purgatório não é nem na Terra, é nós mesmos, né? A combinação dos dois, não sei. Renato, agora faltam 3 minutinhos só, então eu vou fazer 2 perguntinhas que estão no chat para você. Depois eu vou pedir para o Robson, você me sinaliza aí, Robson, se ok você fazer o agradecimento para o Renato, tudo bem? E aí, depois que o Robson fizer o agradecimento, eu volto para você fazer o fechamento, tá? Tem essas duas leituras que eu falei, que é da fé de Jesus e o finalzinho, né? Tá, Tipo 5 minutos no máximo cada um. perfeito. Exato, tá bom? O Paulo Taba quer saber o significado do sinal da cruz. Se é falado alguma coisa sobre isso lá ou se você tem alguma informação a respeito. Não, sobre esse sinal eu não tenho conhecimento. Tem um símbolo interessante que o Melquisedeque usava, que a gente vê muito no livro, que são aqueles círculos, é, 3 círculos, né? Que ele usava esse símbolo. E esse símbolo significa esse universo de Ravonna, que é onde está os perfeitos, né? Isso ele é a infinitude. Só que ele também não falava o que era. É um símbolo bacana. Mas a cruz eu não sei o significado dela. Ok. Pode ser uma coisa entre o material e o espiritual, não sei. Aí não vou inventar o que eu não sei. A Suzeli fez a seguinte pergunta: gostaria de saber se os animais domésticos também evoluem, se eles têm um espírito ou alma que pode evoluir para um ser diferente ou ter uma outra atividade na vida. No livro fala sobre isso ou não? Então, como eu falei, o livro tem 196 documentos, eu não percorri todos eles ainda. Em relação aos animais, a gente adora também. A gente tem um aqui que a gente ama. Acho que são seres que estão contribuindo com esse aspecto do amor, né? Eles estão dando exemplos para todos, mas a natureza deles, e profundamente, eu também não cheguei nem vi se tem no livro. Isso eu não posso nem apontar no livro, porque eu não percorri esse aspecto. Mas eu também sou apaixonado pelos animaizinhos. Antes de passar para o Robson, o Marcos e a Júlia estão de mãozinha levantada. Marcos, por favor. Boa noite. Eu cheguei atrasado, mas assim é uma questão que se existe isso, né? Que nem a gente conviver com pessoas, né? Que a gente está tentando tipo, evoluir, procurar cura e tal, mas tem do outro lado que não tem pessoas que não são assim, né? Pelo contrário, fala mais a doença, notícias ruins e tal. Existe uma questão como, não sei se é proteger, pelo jeito, assim, a primeira ideia que vem é me afastar, né? Como se tem alguma coisa, assim, de poder não ser, tipo, afetado por essas, para não ser contaminado, né? Eu acho assim, a gente pode começar o dia buscando a Deus, já é uma maneira, né? E eu também não acho que você não saber o que se passa no mundo é um caminho razoável. Então, acho que
A gente tem que tomar conhecimento, sim, do que acontece, mas aí é a dose do tanto que você está envolvido com o que é colocado de fora para dentro. Notícia, o celular também joga um monte de coisa. Acho que cada um tem que se esforçar em dosar isso. Eu tenho que saber do que acontece no mundo, mas quanto do meu dia eu gasto fazendo isso? É 20 minutos? É o dia inteiro vendo todas as notícias que aparecem? E a ferramenta é essa, buscar o que te enaltece. Agora, eu não sou favorável também a pessoa ser alienada e não saber de nada que acontece. Só que eu acho que é necessário dosar, né? Vou gastar com isso só 20 minutos para saber de forma geral, não vou ficar assistindo todos os jornais e dando atenção para todas as notícias. Hoje é mais difícil que ela chegue pelo celular, né? Informação que você não procurou, ela se ela aparece automaticamente. Você não precisa pegar o jornal. Mas era uma procura só. Deixa eu pegar o jornal para ler. Eu vou ligar a televisão. Agora você está com o celular, vem aquela enxurrada de coisas, né? Então, esse filtro hoje está até um pouco mais difícil, mas é isso, é dosar, né? Essa entrada de informação que não te acrescenta com essa busca do espiritual, né? Dos assuntos que te elevam. Acho que seria, ao meu ver, isso. É, a Júlia estava falando assim, é isso, mas também assim, das pessoas próximas que falam de notícias ruins e de doenças, assim, se existe alguma coisa para fazer, sabe? Porque não dá para afastar, por exemplo, não dá, mas tem que saber conviver. Como que faz para a gente não ser afetado por isso, né? Eu acho que se você puder levar uma palavra de esperança, né, algum conhecimento que você adquiriu, aí você dá uma esperança para a pessoa. Fala, poxa, tem outro lado. Aí você fala para a pessoa que você aprendeu. Ou convida para participar da egrégora aqui com o Renato, né? Aí, né? É, Com coisas mais positivas, né? Conhecimentos mais que te edificam, né? Porque para jogar para baixo é só você ficar quieto que vai o dia inteiro bombardeado. Notícia ruim é a que mais chama atenção. Muito bom. entendi. Obrigado, Marcos. Obrigado, Júlia. Robson, por favor, faça o agradecimento em nome do grupo. Meu querido amigo, saudade de você, foi muito bom vê-lo aqui. E, em nome do Mais Atitude, eu queria agradecer de todo o coração a sua disponibilidade por trazer um conhecimento diferente. Eu acredito que muitas pessoas não conheciam o livro de Urante e com o qual a gente já discutiu bastante, a gente já conversou bastante e você expôs aqui de uma forma muito agradável, gostosa, um conhecimento que é dificílimo. Ele é um conhecimento complexo, difícil, extenso, mas você colocou de uma forma muito agradável e garanto que despertou o conhecimento de bastante gente. Muito obrigado mesmo, Renato. Eu que te agradeço aí você ter me presenteado com esse tesouro de conhecimentos aqui. Obrigado. Eu estou muito emocionado também com todo esse trabalho hoje. Obrigado, Robson. Renato, a palavra é toda tua. Se quiser fazer essa leitura final, enfim. Vou dar mais um gostinho para o pessoal ir buscar depois, que é muito bacana ler direto aqui na fonte, né? Então, ajuda aí um pouco, André. Estou muito emocionado. Então, o último documento aqui é o 196, é a fé de Jesus, né? Eu vou ler só um parágrafo. Jesus possui uma fé sublime, de todo o coração em Deus. Ele experimentou os altos e baixos comuns da existência mortal. Mas religiosamente, para André, lê para mim.
Jesus possuía uma fé sublime e de todo o coração em Deus, ele experimentou os altos e baixos comuns da existência mortal, mas religiosamente nunca duvidou da certeza, da vigilância e do guiamento de Deus. A sua fé era cidente. A sua fé não era nem tradicional, nem meramente intelectual. Era totalmente pessoal e puramente espiritual. O Jesus humano via Deus como sendo santo, justo e grande, assim como verdadeiro, belo e bom. Todos esses atributos da divindade, ele os focalizava na sua mente, como a vontade do Pai no céu. O Deus de Jesus era, ao mesmo tempo, o Santo de Israel e o Pai vivo e amoroso do céu. O conceito de Deus como um pai não foi original de Jesus, mas ele exaltou e elevou essa ideia como uma experiência sublime, realizando uma nova revelação de Deus e proclamando que todo ser mortal é um filho desse Pai de amor, um filho de Deus. E tá bom para terminar, pessoal. Muito obrigado, estou muito emocionado com tudo. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, compartilhar essa obra maravilhosa aí. E está disponível no celular, no computador, só acessar e buscar o tema que é de interesse no momento aí de cada um. Tá bom? Muito obrigado a todos, foi uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado, Renatão. Obrigado a todos. Renatão, você não sabe como você preencheu nossos corações aí nessa noite. Eu agradeço muito, eu acompanhei o quanto você se dedicou para essa noite de hoje, né? Você veio compartilhando comigo cada passo e foi muito lindo de ver. Eu só quero, nesse encerramento, lembrar a todos que quando a gente fala de centelha divina, né? O nosso corpo físico, na nossa genética, no nosso DNA, né? A gente carrega uma centelha dos nossos pais, né? A gente carrega um pedaço dos nossos pais dentro de nós. E nem por isso nós somos literalmente iguais a eles, né? A gente absorve, às vezes, algumas partes boas e algumas partes menos boas, vamos assim dizer, né? Essa centelha divina, que muita gente tem até dificuldade de entender, poxa, como é que eu posso ter Deus dentro de mim? Ela não está no corpo físico, né? Ela está no nosso corpo divino, corpo espiritual, cada filosofia chama de uma forma, né? E lá nós temos, sim, naquele DNA daquele corpo, né? Nós temos um pedacinho, né? Uma centelha do nosso Criador, né? E cabe nessa evolução nós entendermos o que é necessário para fazer. Você usou uma expressão muito legal no início, forjar, é isso? Foi essa? Foi, né? Bom, então é isso. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a essa galera toda. E olha, ficou a turma firme aí até o final, muitos participaram. Eduardo, que veio pela primeira vez, também participou, muitíssimo obrigado. E fica aqui aberta, Renato, o nosso convite para sempre que você tiver um tema e quiser, e puder, inclusive, estar participando conosco. A semana que vem uma outra colega nossa, que também já foi lá da Casa do Filósofo, né? A Nilza Freire. Ela vai falar sobre as parábolas de Cristo, né? Lembro a todos que esse é um grupo ecumênico, né? Então sintam-se à vontade sempre de estar trazendo temas diversos, né? Tanto de todas as formas de arte e de filosofia, enfim. E foi mágica a noite. Muito obrigado
a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, obrigado, Rê. Gratidão, Renato Latorraca, Renato Ferreira, toda a Gratidão. egrégora. Gratidão. Abração, Rê. Você e a Obrigado. Rê. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa Renato. noite. Obrigado. Gratidão. Obrigada. Tchau, gente. Parabéns, Renato. Maravilha. Boa noite a Muito todos. obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Legal te ver. Obrigada por tudo. Até mais. Boa noite, obrigado, pessoal. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Alô, Renato. Foi uma overdose de Renato. Não pode ser sempre, senão a turma não aguenta, né, Renato? Renato, eu gosto do filósofo. Nossa, junta tudo. Não. Homem forte. Andréia Latorraca também, muito obrigado aí pelo Oi, lindeza. apoio, por estar junto. Ela me salvou aqui no final, porque a emoção tomou conta, não está conseguindo falar mais nada. Foi muito lindo de ver a tua Que bom. emoção, viu, Renato? Foi muito lindo de ver. Para mim foi um Falou com o divino. o processo do estudo, foi muito bacana para mim, essa oportunidade, esse convite, que me fez dar uma mergulhada a fundo, e com esse estudo, quem está se preparando acaba aproveitando muito também, né, o processo todo. Foi muito bom, Renato. Obrigado mesmo. Que bom. Bom descanso a todos, fiquem com Deus. Obrigada, Até boa breve. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Elis. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Gratidão. Um abraço para você, querido.